E eu quero ler mais um comentário aqui e aproveitar para fazer um esclarecimento em cima desse comentário. O Fábio Silva Santos está dizendo o seguinte, ó, está rolando uma ideia no Twitter de que a distribuição do livro Grande Conflito pela Igreja Adventista este ano, e não o Desejado às Nações, é uma forma de evangelizar pelo medo. Poderiam mostrar qual a mensagem central do Grande Conflito? Gente, é incrível, né? Mas, bom, aqui está o livro, tá? Aqui já é o livro missionário, tá? Nós fizemos aqui todo um esforço, como Casa Publicadora Brasileira, para deixá-lo com um pouco menos de 300 páginas. Vamos orar, porque mesmo assim, né, o povo nem sempre lê obras assim tão volumosas, mas enfim, né? É o trabalho para o Espírito Santo também fazer com que as pessoas tomem o livro e leiam. Aqui está o livro missionário para este ano. Em pouco tempo nós estaremos distribuindo esse livro nas casas, para os amigos no trabalho, na escola, enfim, aqui está. Uma saga milenar e seu final surpreendente. É bom lembrar que alguns anos atrás a Igreja Adventista já distribuiu o livro Caminho a Cristo, que é bem semelhante ao Desejado às Nações, né, embora seja, claro, muito menos volumoso, né, mas focaliza ali Jesus, seus ensinamentos, sua vida. Caminho a Cristo. Outros livros bastante cristocêntricos já foram distribuídos também como livros missionários, e desta vez a Igreja Mundial escolheu o Grande Conflito para ser o livro do ano. E eu quero ler para vocês aqui, eu estava procurando enquanto vocês respondiam aí, um texto de Ellen White que está é uma carta, na verdade, a carta 1 de 1890. Olha o que ela fala sobre o livro O Grande Conflito. Ela diz assim: o Grande Conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Em sua exposição das cenas finais da história desta terra, dá ele um poderoso testemunho em favor da verdade. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste e de qualquer outro livro que eu tenha escrito, pois o Grande Conflito, a última mensagem de advertência ao mundo é dada, no Grande Conflito, né, a última mensagem de advertência ao mundo é dada mais distintamente do que qualquer outro dos meus escritos, meus livros. Falo a vocês que estão empenhados na obra da colportagem. Vocês leram o volume 4, O Grande Conflito? Sabem o que ele contém? Tem qualquer apreciação pelo assunto? Não veem que o povo necessita da luz que está ali apresentada? Se já não o tendes feito, admoesto-vos. Aqui o leiais. Traduzindo para a linguagem de hoje, né? Se vocês já não fizeram isso ainda, eu quero admoestá-los, quero incentivá-los a que façam isso. Leiam o livro, conheçam sua mensagem e distribuam. E ela termina assim, ó. Cuidadosamente essas solenes advertências e apelos, leiam cuidadosamente essas solenes advertências e apelos, estou certa de que o Senhor apreciaria ver esta obra levada a todos os caminhos e valados, onde haja pessoas a serem advertidas do perigo prestes a vir. Nós estamos atendendo, na verdade, a própria vontade da autora inspirada, né, ao distribuir amplamente esse livro que, irmãos, eu estou relendo o livro e gravando toda semana um comentário, um vídeo de cada capítulo. Sim, a mensagem é forte. Sim, é um livro revelador. Ele mostra a verdade tal qual é, mas é um livro carregado de esperança também. É um livro que mostra o desfecho da história. É um livro que não permite que as pessoas permaneçam no engano das falsas doutrinas, das falsas ideologias. Ele revela o caminho do perigo, né, para que nós possamos andar no caminho certo. Eu recomendo, assim, fortemente esse livro. Quem já recebeu aí o Caminho a Cristo e outros livros também da mesma autora, leia, por favor. O trabalho já foi feito. Agora chegou o momento de distribuirmos o Grande Conflito. Eu tinha certeza, amigos, que Satanás se levantaria tentando prejudicar essa obra. E, obviamente, que ele vai usar pessoas que não estão sintonizadas com a mensagem, a missão da igreja, pessoas que não estão preocupadas, talvez, com a volta de Jesus, porque querem continuar nesse mundo de pecado. Elas levantariam objeções a esta obra. Mas a obra de Deus vai avançar e nós veremos, né, muitas pessoas como Guilherme Stein Jr., primeiro adventista batizado no Brasil. Sabe que livro que o levou à conversão? Pois é, O Grande Conflito. Eu li esse livro antes de me tornar adventista. Mexeu profundamente com a minha vida, com as minhas convicções, mudou a minha cosmovisão e eu louvo a Deus por esse livro. Milhares e milhares de pessoas têm se convertido com a leitura desse livro. Alguém perguntou onde eu posso adquirir. Esse livro será enviado para as igrejas, associações, e vocês poderão adquiri-lo por R$1
R$1,50. Isso é um milagre, irmãos. Se eu tivesse tempo de contar aqui tudo que aconteceu nos bastidores para que essa obra pudesse chegar a esse preço, vocês ficariam maravilhados. Deus está conduzindo esse projeto. Pastor Eleazar? Pastor Michel, antes de fazer a argumentação em cima dessa fala aí, eu queria destacar o comentário da Adriana Tetu, acho que é assim que pronuncia. Ela diz: vocês me ajudaram a voltar para a igreja, eu me rebatizei. Louvado esse tipo de mensagem sempre me emociona. Mas olha, essa fala, via de regra, assim, quando pessoas dizem assim, olha, devemos falar, por que não falar mais do livro tal do que desse? Por que não falar do Desejar a Todas as Nações? Esta fala são de pessoas que talvez nunca tenham lido o livro Desejar a Todas as Nações. Mas né? é como a pessoa que chega e diz assim, olha, esse é o tipo de argumento. Não estuda o Apocalipse, você tem que estudar só os evangelhos. É como se uma coisa estivesse em confronto com a outra, como se a mensagem contida no grande conflito estivesse em contraste com a mensagem do livro O Desejado, ou a mensagem do livro de Apocalipse estivesse em contraste com o livro de Mateus, Marcos, Lucas ou João. Não, o livro de Apocalipse, muita gente tem medo de estudar. Por quê? Porque fala de eventos finais, porque fala de como as coisas vão acontecer, e aí tem simbolismos e uma mensagem forte, vibrante, mas uma mensagem forte, e aí mostra o desfecho de todas as coisas. Muita gente tem medo do Apocalipse, só que quando a gente vai no próprio Apocalipse, o que a gente encontra? Uma mensagem de esperança, uma mensagem... O nome, né, Apocalipse, quer dizer revelação de Jesus Cristo, como nós falamos aqui no Apocalipse Decifrado, é uma mensagem de paz, de alegria, de regozijo para quem estará salvo. A nossa live hoje, o tema crise final, nós estamos falando aqui de uma mensagem de esperança, de salvação. As crises, elas vão acontecer, como disse o pastor Sérgio, no mundo. Né? Vai ter sinais no sol, vai ter sinais na sociedade, vai ter sinais, né, no cosmos, como ele falou, vai ter sinais na natureza. Mas para aqueles que estão ansiosos pela volta de Jesus, isso não é uma mensagem que traga algum tipo de aflição, ao contrário, traz muita alegria. Agora, há aqueles que precisam realmente ficar incomodados com isso. Há aqueles que realmente precisam ficar angustiados com essa mensagem. São os mesmos que têm medo do livro de Apocalipse. Porque quando vão no livro de Apocalipse, encontram lá que vai ter um tal de um lago de fogo, que vai ter a perdição, Só que quem está salvo em Jesus Cristo olha para a cidade santa, vê a beleza da salvação, vê os salvos sendo levados para habitar com o Senhor Jesus a eternidade. Então só tem medo e só discorda desta mensagem de esperança aqueles que não estão preparados. E não querem que outros se preparem. Mas se você quer encontrar com Jesus, ora, se você quer aguardar a volta de Jesus, se você quer que Jesus volte logo, por que não estudar este tema tão precioso? Entender o que está acontecendo no mundo, entender o que falta acontecer para a volta de Jesus. Existe crise? Existe. Como existiu também as pragas. Existiram pragas lá no Êxodo, não é? O povo de Israel ali no Egito, mas nenhuma chegou para o povo de Israel. Eles passaram pelo Mar Vermelho aberto. Então, não precisa temer, não precisa ficar angustiado e nem querer não fala deste assunto. Não, fala, tem que falar. Tem que falar para que as pessoas vejam como vai ser bom quando Jesus Cristo voltar. Agora, precisamos estar preparados. E outra, né, pastor? Tem aquela frase que diz, quem avisa, amigo é, né? Então, nós não podemos ficar calados sabendo do que vai acontecer com este mundo, e vamos tratar nessa live algumas coisas dessas, né? E não avisar as pessoas, né? Só para você ter uma ideia, olha só, o título do último capítulo aqui desse livro, ó, dessa edição, né? Tem todos os capítulos da edição original, obviamente, né? E aqui, ó, a paz, último capítulo. E o último parágrafo do livro, que é uma coisa linda... Eu queria que você lesse, eu queria. Pecado e pecadores não mais... Lê aí. O conflito terminou. Pecado e pecadores já não existem. O universo inteiro está purificado. Um único pulso de harmonia e júbilo ecoa pela vasta criação. Daquele que criou todas as coisas, fluem luz, vida e felicidade através do espaço infinito, ilimitado. Desde o menor dos átomos até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua beleza imaculada e alegria perfeita, declaram que Deus é amor. Deus é amor. Esse livro... Eu me emociono toda vez que eu leio esse parágrafo. Por todos. Todas as vezes que eu leio esse parágrafo, eu me emociono. Não tem uma única vez, das vezes que eu já li o Grande Conflito. Para mim, é um dos textos mais emocionantes que eu já li em todos os livros de Ellen White. Incrível. Porque para mim, ela é assim...
ela mostra, no Grande Conflito, a verdadeira noção do que é o amor de Deus. O amor de Deus é um amor que espera, um amor que invade o átomo e que se declara para todo o universo grandioso. Quando você olha para o tamanho do universo, você olha para a grandiosidade das coisas, 100 bilhões de galáxias, cada um com 200 bilhões de estrelas, com bilhões de lugares com vida e etc. Todos eles, desde o mais ínfimo átomo, o que ela declara, a beleza desse parágrafo, ela não pode ter sido feita por um poeta, não um poeta não escreveria isso. Apenas o próprio Deus que declara a respeito de si mesmo. Todos os capítulos têm pérolas assim, interessantes. É interessante que a série Conflitos, né, inicia falando sobre o amor, e a última frase da série termina sobre amor. Tem tanta gente perdendo tempo lendo séries aí de romances e nada a ver. Então, invista tempo nessa série, pelo amor de Deus, gente. Você é adventista, você tem a obrigação. Você que está nos assistindo aqui que não é adventista, você deveria procurar ler. Vai ser interessante, muito interessante. E foi bom, pastor Adriano, lembrar que é uma coleção, né? A série Conflito começa com patriarcas e profetas, vem lá da origem, a guerra no céu, o conflito, a criação, passa pela história dos patriarcas, dos profetas, depois vem, tá ali, ó, um box que foi feito algum tempo atrás, aí, linguagem atualizada, né? Deixa aí, afasta um pouquinho, pastor. Ali, ó, o último volume ali, ó, cadê ali? Ali, ó, veja só, os resgatados, embaixadores, libertadores, ungidos, escolhidos, né? Foram renomeados, mas basicamente é a coleção Conflito, e o Grande Conflito foi chamado ali de Os Resgatados, certo? É uma coleção. O Grande Conflito faz parte de uma série de 5 livros que tratam de toda a Bíblia. Então, todos eles são importantes, obviamente, mas segundo a autora, e é bom ouvir o autor, né? O autor sabe o que ele escreveu melhor do que quem está lendo, né? Segundo a autora, de todos eles, que são importantíssimos, o último livro tem tudo a ver com o nosso tempo e deveria ser amplamente distribuído.